Entrevista. Hoje, gente, é terça-feira. Terça-feira, 29 de abril de 2025. Agora são 7h21, hora do café favorito. Mais um encontro que nós mantemos com o doutor Mauriti e a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Soluções Odontológicas, em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, Sala 1618, em Barra Mansa, Edifício Garagem, Sala 1057. O WhatsApp é aquele que eu falo aqui todos os dias, 988216616. O responsável técnico, mestre, doutor Mauriti de Paula Calderoni, a quem eu digo, bom dia. Bom dia, Dário, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Rebeca, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, mais uma vez estamos aqui. E olha, hoje o tema de uma pauta muito interessante para quem usa Ozempic e Mounjaro. Isso pode provocar cáries dentárias? Quem me responde primeiro, doutor Maurício ou doutora Rebeca? É interessante, né? As pessoas que utilizam esse tipo de medicação não têm nem, muitas das vezes, noção dos efeitos colaterais que ela pode oferecer, né? Um dos efeitos colaterais é a hipossalivação, a redução do fluxo salivar. A nossa saliva tem um papel muito importante na nossa boca. Ela realiza um papel de equilíbrio de pH. Ela reequilibra o nosso... Na proteção dos nossos dentes. Quando você tem o pH reequilibrado, você tem um dente menos suscetível à cárie. Então, se você tem a redução do fluxo salivar, você tem um dente muito mais suscetível à cárie. É interessante que alguns medicamentos também causam esse tipo de efeito colateral. E é importante que as pessoas percebam que muitas pessoas, assim, ficam com a boca seca e não entendem exatamente o que está acontecendo, né? E é uma medicação, como a gente estava conversando aqui, que precisa ser prescrita por um médico, de preferência endocrinologista, onde você precisa fazer exames prévios para constatar a necessidade de utilizar esse tipo de medicação. E lembrando também, Dário, uma coisa que me assusta aí é um papel de serviço que nós prestamos aqui, né? É importantíssimo que as pessoas entendam que cada organismo é um organismo e cada caso é um caso para ser utilizado esse tipo de medicamento. Porque, às vezes, assim, você está utilizando um medicamento desse e eu penso assim, e também quero usar para emagrecer. E vou lá e utilizo da forma que você está utilizando e não tem nada a ver, né? Aquela história da automedicação. Exatamente. Né? Fulana de tal resolveu comprar exatamente. Não sei o quê. Virou uma desordem. Né? E agora regulamentaram, por exemplo, o Mauriti utiliza com a finalidade de medicamento realmente porque ele tem diabetes. Então, assim, funciona para ele, claro, que tem um efeito bônus aí de perda de peso, mas o objetivo maior aí é ter um equilíbrio orgânico. O Ozempic, o Mounjaro ou os outros remédios, da caneta PEN, né? Quer dizer, tipo PEN. O Ozempic é uma semaglutida. Eu, por exemplo, uso, igual a Rebeca falou, uso o Wegovy. Esses remédios foram utilizados, foram desenvolvidos para diabetes tipo 2, né, exatamente para controlar o açúcar no sangue. Bom, e perceberam exatamente isso, que tinha esse emagrecimento. E essa história da boca seca também é uma característica muito grande do diabetes. Sim, a gente vai chegar nisso. E aí, Dário, começa a acontecer sucessivas condições, né? Quer dizer, a boca seca leva não só a cárie, mas o mau hálito. O diabético já tem tendência ao mau hálito. Agora, coitado, ele tem tendência a piorar a halitose, que é o mau hálito, né? Tão quanto começar a ter cárie. E muitas das pessoas que fazem uso agora exatamente para perder peso, elas começam a fazer uma dosagem muito grande. O organismo até aceita dosagens, mas ele começa a ter enjoos, ter vômitos, ter náuseas. E aí começa a ter uma cárie que chama-se cárie de erosão, quimicamente, né? Porque a palavra cárie, se você pegar o dicionário, significa perda de estrutura dentária, cárie dentária, né? Então, à medida com que essa cárie é causada pela acidez, né? Esse refluxo, começa a ter fatores deletérios muito grandes. Então, você imagina que o diabético, por exemplo, ele já tem um problema de gengiva, já tem a litose, e agora ele possa ter problemas ligados. Então, é um dano muito grande. Nós estamos aqui, Dário, para dizer o seguinte para as pessoas: ninguém vai deixar de usar. Às vezes até mesmo
para emagrecer, não tem problema, mas tem que ter um controle, tem que ter uma avaliação, tem que ter um acompanhamento odontológico. Entendeu? Além do endocrinologista, né, doutora? Sim. É preciso também o cirurgião dentista para entrar nesse circuito também, isso que o Maurício colocou é uma coisa interessante, Dário, porque o refluxo também é um outro fator que altera também o pH da boca e gera erosões químicas, né? É isso que ele falou, uma coisa interessante. Quando a gente fala cárie, a pessoa imagina assim, resto de alimento, boca cárie, que não é limpa. O bicho que comeu o dente, né? Então Tinha não essa tem nada história, a ver. Nesse assim. caso é químico. Como pessoas que têm refluxo gastroesofágico também tem esse tipo de lesão. Então é importante, assim, é como a gente sempre fala, né? Não necessariamente essa questão de 6 em 6 meses, que isso é uma coisa muito comercial, mas periodicamente, que seja de ano em ano, é necessário ser acompanhado por um dentista, fazer radiografias, né? O melhor tratamento é aquele que a gente previne, não que a gente trata, né? Isso é muito interessante. Doutor Maurício falou sobre o mau hálito. Isso é uma discussão muito interessante para a gente levar para o ar, porque ninguém consegue perceber exatamente o hálito que tem, não é, doutor? É muito difícil. É muito difícil você saber se você está ou não está com mau hálito. Existe um macete para isso. Pois é. Eu gostaria... Depois, se você quiser, eu te explico. O doutor já explicou isso aqui uma vez já. Mas aí eu vejo o seguinte, essa história da boca seca. O cara tem boca seca porque é diabético, tem boca seca porque tem refluxo e tem mau hálito porque tem essas duas coisas. Sim, Dário. E aí como é que faz, doutor? Você já ouviu falar em saliva artificial? Já, a doutora já falou sobre isso. Tem várias formas, tem spray, tem até um sachê que a pessoa pode levar no bolso, assim, na carteira. Vamos entender que existe uma atividade preventiva. Essa saliva artificial acaba com a história da boca seca, mas tira o mau hálito? Não acaba. Melhora a situação da boca seca. Vamos chegar lá. E tem pessoas que têm um problema, que não se adaptam à saliva artificial. Pois é. Porque a gente fala assim, parece tudo uma magia, né? Eu gosto de explicar para as pessoas o lado ruim das coisas, porque não é uma magia. Tem os prós e os contras. Pacientes oncológicos geralmente têm, por conta da medicação, tem também hipossalivação, muitos casos de efeito colateral hipossalivação. Vai entender o seguinte, Dário, o paciente que... Não existe uma fórmula de bolo. Vamos primeiro organizar isso. Assim, sabe aquela coisa assim, vou chegar aqui e para todo paciente que usa Ozempic vai fazer isso. Não, calma. Mas olha só. Tem que ter uma condição periodontal boa. O que é isso? Quem tem inflamação na gengiva, gengivite, que inclusive da última vez nós falamos da gengivite do Alzheimer, né? Exatamente. Então, você vai entender assim, quem tem um padrão de um processo inflamatório, com cálculo, com tártaro, tem que fazer a limpeza disso, a remoção, para que isso também não gere mau hálito. Segundo, tem que criar um melhor padrão de higiene. Entendeu? E, por exemplo, se a pessoa tiver próteses mal adaptadas, tem que adaptar essa prótese. Se a pessoa tiver uma retenção de alimento num implante, que às vezes o implante começa, tem que eliminar. Então são suscetíveis condições simples, mas eficazes, que no somatório vão no final dar o bem-estar. Aí uma pessoa vai conviver, ela não vai ter o mau hálito, ela não vai ter a tendência de ter a cárie. Isso vai amenizar as circunstâncias. Nem sempre o mau hálito é resultado de não escovar os dentes direito e tal. Muitas vezes o mau hálito já foi até muito discutido isso, tá? Algumas décadas acreditavam que era totalmente do estômago, né? Depois acreditavam que era totalmente da boca. Hoje se entende que o mau hálito a maior probabilidade é que ela venha da cavidade oral, venha da boca. Fermentação né? Da própria boca. Da própria boca. Aliás, o doutor e a doutora já disseram aqui em entrevista nesse programa que a boca é o ponto mais sujo do nosso corpo. Sim. Né, doutora? Sim. E é interessante, sabe, que ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, não vou citar quem é, mas enfim, uma pessoa até da área da saúde, e ela falou comigo assim: minha boca, toda vez que eu como pipoca, passo um fio dental mais forte, minha boca sangra. Desde sempre. Eu olhei para ela e falei: como assim? É normal, sempre sangrou. Eu falei: não é normal. Tá doente. O sangramento da gengiva jamais pode ser uma coisa normal, né, Isso doutora? é uma coisa que a gente tem que alertar as pessoas, porque as pessoas pensam assim: mas é só um pouquinho, já passou. É só porque passou o fio dental. Não é porque é muito comum, mas se a sua mão sangrar tem uma ferida, se a cabeça sangrar tem uma ferida, se a perna sangrar tem uma ferida, se na boca sangrar tem uma ferida. Não é normal. Não é normal. Não é normal, né?
Ó, Jesus amado. São 7h31, hora do café favorito. Para completar, doutor Maurício, todo diabético tem que ter acompanhamento médico e odontológico, não é? Sim, com certeza, Dário. E ainda mais agora que tem muita gente que está usando o Ozempic sem receita, né? Sim. Se bem estão regulamentando, né, doutor? Eu torço que ocorra realmente a regulamentação, Dário, porque assim, a regulamentação ela vai favorecer a dosagem do consumo. Qual a diferença do veneno para o remédio? É a dose. É verdade. Nós precisamos respirar. Se nós respiramos pouco ou muito, acidose e alcalose, todos os dois matam. Aliás, outro dia, conversando com a minha mulher gosta muito de se cuidar, de se tratar. Ela é precavida de todo jeito. Apareceu uma manchinha aqui, vou tirar isso aqui porque eu não botei isso aqui, então vou tirar. Bom, ela tem esse hábito. E ela estava falando, mas esse medicamento aqui eu não vou tomar não, olha aqui, ó. Agora, eu comentei com ela o seguinte, se você olhar a bula de qualquer remédio, né, doutora? Eu não tomo remédio. Se você olhar a bula, tem as indicações e as contraindicações, aí você não toma. Não, nenhum. Não, tem coisa que não é pra eu acho, a medicina é exatamente para isso, né, Dário? Sim, outra coisa é o Google, né? Quer dizer, o Google é uma ferramenta maravilhosa, mas ele não é um médico pleno. E nem sempre as informações são corretas. Né? Minha tia ontem, por exemplo, teve um AVC, ela me ligou desesperada que ela leu um negócio no Google, assim, calma, entendeu? Não então assim, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Não é que a informação do Google esteja errada, não, é porque ela não é tão direcionada a cada pessoa, a cada problema, a cada situação, a cada tamanho de circunstância. Então, Dário, para a gente fechar aqui, eu vou dizer o seguinte, ninguém vai deixar de usar o Ozempic, Wegovy, Mounjaro, seja qual for a substância, seja para diabetes tipo 2, seja para emagrecimento, mas precisa ter uma condição técnica de acompanhamento médico, precisa ter um acompanhamento odontológico. Caro, Dário, presta atenção, é você perder seus dentes porque teve um consumo errado. Caro é a pessoa ter uma prótese que vai perder, que tem que fazer. Agora, se você faz uma prevenção, é tudo muito melhor, tudo muito eficaz. Nós estamos dizendo isso porque as pessoas mais velhas são diabéticas e as mais novas querem emagrecer absurdamente. A academia pode, mas assim, acompanha, porque a nossa vida é uma só e os dentes não voltam, o dente não é cabelo que cresce. Dente perdeu e já era. E essa história desses medicamentos para emagrecimento, etc., aquela história do preguiçoso, ele quer emagrecer sem fazer sacrifício. Dário, eu tenho uma teoria para isso. Se existisse um remédio para emagrecimento, todos saberiam qual é e quem criou. Que funcionasse de verdade. A verdade é que a gente tem um metabolismo. E esse metabolismo, se você acelera ele com uma medicação, quando você interromper essa medicação, como vai ser? Então, esse alerta que é importante, assim, a prescrição e o acompanhamento médico, né? Bom, vocês são especialistas em odontologia, mas a verdade é que o comentário já foi feito aqui antes da entrevista. O melhor caminho para o emagrecimento é fechar a boca e fazer exercício. Exatamente. E o resto estamos conversados, né, doutor? É verdade. Difícil quem gosta do exercício, mas é igual remédio amargo, tem que ir fazer. Exatamente, né? Com certeza. Ontem eu fui contrariada, mas eu fui. Foi, né? É sempre assim, né, doutor? A gente vive cansado. Tem que fazer. Quem tá mandando um abraço aqui é o PC lá da... O PC da Rua 18. 18. Um abraço. Um abraço, PC. PC da Rua 18, meu ouvinte querido de todas as manhãs, é uma grande figura. Ele rejuvenesceu uns 20 anos, né? É um atleta, né? Aquele sem brincadeira. Uma grande figura. Gosto muito dele, gostamos muito dele. Aquele abraço, igualmente, Dário. Um abraço, um bom resto de mês a todos aí. O mês acabou, né? Hoje é 29. Lá se foi abril. Abril vai embora. É verdade. Aquele abraço, querido. Até mais, tchau. Você não tem mais motivo pra ter medo, pode acreditar. É hora de sorrir, venha pra cá. Vem pra Vértice, pra Vértice. Vem transformar seu sorriso a confiança. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom.
Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário!